Se você está buscando um jogo ao melhor estilo Metroidvania, onde vai descobrindo o mapa, achando itens, habilidades e tendo acesso a novas áreas, já deve ter se deparado com o Blasphemous, principalmente por estar em constantes promoções na eShop do Nintendo Switch e estar no topo de vendas digitais do console. Mas já deve ter se perguntado se ele é o jogo ideal para você, pois o que não contei nas descrições acima é que ele é um jogo sanguinolento e pesado em suas temáticas. Mas se você estiver preparado para essa temática, já te adianto que terá uma experiência incrível nesse jogo. Mas quero te falar um pouco mais sobre ele, se o level design do mapa é prazeroso de explorar e do seu combate, que tem peculiaridades que podem valer a pena para você, e te responder se ele ainda é um Metroidvania relevante para ser jogado diante de tantos outros concorrentes do gênero. Vamos lá! Blasphemous, como seu próprio nome indica, vai te trazer uma história cheia de conotações que são blasfêmias na religião católica. Então, se essa temática te incomoda, já começo te dizendo que esse jogo não é para você, pois ele não poupa abordagens sobre penitência, culpa, pecado, seres celestiais e seres infernais. Mas se você superar essa etapa, o jogo te coloca na pele do personagem que é chamado de O Penitente, que pertence a uma ordem que fez um voto de silêncio, onde você desbrava o mundo de Custódia, onde vou te falar mais à frente do seu level design, que é um ponto forte no jogo. Mas vale ressaltar que todo o jogo é trabalhado numa belíssima pixel art. Cada cenário, cada elemento e cada NPC é extremamente bem trabalhado. Você tem em mãos um jogo que nessa temática sombria ainda é insuperável nesse estilo artístico. Não deixe o fato de estarmos falando de um jogo 2D tirar o brilho dos gráficos desse jogo. E todo o jogo está com localização em português do Brasil, algo que eleva muito o jogo para nós brasileiros, que podemos entender a história, ler as descrições dos itens e compreender tudo com facilidade. Agora, deixa eu te falar do level design, que é o fato do mapa ser bem construído e se interligar de forma genial. Como um bom Metroidvania, essa é a chave para o sucesso ou fracasso do jogo. E aqui você tem salas trancadas que são abertas por outro caminho que fazem sentido, tem indicativos de armadilhas que estão fora da tela, tem elevadores que são abertos após completar uma determinada área, não facilitando antes da hora apropriada, e áreas altas são justificadas por serem congeladas e áreas baixas por serem mais sombrias, não tendo falhas de lógica, como já vi jogos grandes cometerem esses erros. Aqui teve um cuidado de construção de mundo e interligação de áreas, onde chefes protegem atalhos importantes ou itens chaves fazem total diferença no caminho, sendo isso um mérito do jogo. E vamos falar do combate? O nosso personagem tem as seguintes ações: um botão de ataque, outro para esquiva, itens de cura limitados que podem ser expandidos até um limite, um ataque especial, ataque à distância, ataque de execução, uma defesa que não pode ser sustentada, mas que realizada no tempo certo, apara o golpe do oponente, itens que modificam ações e habilidades são aprimoradas após derrotar inimigos, acumular pontos e trocar em pontos chaves. Comandos até triviais para esse estilo de jogo, se não fosse o fato que ele é um jogo com dificuldade no combate, onde desde o início os inimigos não irão ter piedade, criando em você, o jogador, o aprimoramento das suas habilidades para lidar com os inimigos, sendo prazeroso combater contra os diversos inimigos presentes no jogo, pois cada um tem suas características, habilidades e grau de dificuldade, que isolados podem ser práticos de serem combatidos, mas no decorrer do avançar do jogo, além de revelar novos inimigos, o game começa a misturar inimigos que geram desafios maiores, deixando o que já era divertido mais divertido ainda. O jogo nas promoções da eShop fica custando cerca de R$25, um valor mais que excelente para um jogo que tem cerca de 13 horas se você conseguir ir numa linha reta somente cumprindo o objetivo principal, e cerca de 26 horas se quiser fazer tudo o que o jogo oferece. Isso sem contar com as DLCs gratuitas, que adicionaram mais horas ao jogo. Além de citar que no ano de 2023 foi prometida uma continuação, então teremos Blasphemous 2, sendo legal aproveitar o primeiro no seu Nintendo Switch e Switch Lite. Aliás, eu não falei sobre performance e funcionamento dele no Switch, mas pode ficar tranquilo, ele roda muito bem em modo portátil ou na TV, sendo um jogo excelente para estar no seu videogame. E eu vou ficando por aqui. Mesmo não sendo um hábil jogador de Metroidvania, tive uma excelente experiência nesse jogo. Ficando aqui minha recomendação para você experimentar esse jogo ou deixar sua opinião aqui nos comentários sobre Blasphemous.
Esse jogo vale a pena pra você? Escreve aqui que quero bater esse papo com você. Vou te deixar outros 2 vídeos passando na tela. Tenho certeza que algum deles vai ser legal para você ver mais conteúdo do Nintendo Switch aqui do canal. Abração e até mais!